Qual a relação entre IoT, Internet das Coisas, e automação predial? Hoje eu estou aqui para falar sobre o que eu chamo de a revolução dos sensores e por que essa revolução ainda pode te deixar muito sem graça na frente do seu médico cardiologista, por exemplo. Então vamos lá, Internet das Coisas, o que significa isso? Nada mais é do que um termo, uma expressão usada para se referenciar a essa inteligência embarcada nos dispositivos do nosso uso cotidiano. Por exemplo, um relógio que antigamente era usado para ver data e hora, hoje ele mede seus batimentos cardíacos, ele consegue pegar a quantidade de passos que você dá, lances de escada que você subiu e até uma análise do sono, se você dormir com ele no seu braço. Uma geladeira que está conectada à internet, que tem a capacidade às vezes de receber um comando remoto. Então você tem, por exemplo, um frigobar, uma cervejeira, que quando você está chegando em casa, você abre o app, dá um comando para ela colocar a cerveja na temperatura ideal para consumo. E celulares, televisores e muitos equipamentos que vêm ganhando cada vez mais inteligência, mais capacidade de monitoramento, armazenamento de informações, processamento, transmissão e às vezes uma atuação. Esse é o termo então que se refere à internet das coisas. E o que isso tem a ver com automação predial? Por que a automação predial, que é uma tecnologia que surgiu, um sistema que surgiu no século passado, ele já nasceu com um pé na atualidade, no futuro? Vamos lá, o início, Warren Johnson, 1883, um professor de Milwaukee chamado Warren Johnson, ele desenvolveu então o primeiro termostato. O que é isso? O que é um termostato? É um dispositivo que quando ele chega na temperatura X adequada ali que você ajustar, ele dá um comando. Então, lá em Milwaukee, que era muito frio, ele começou a usar esse dispositivo para informar a equipe de manutenção que, por exemplo, um ambiente estava ficando frio. Então, havia a necessidade, quando ele atuava, dessa equipe colocar mais carvão na caldeira para fazer o aquecimento daquele ambiente. Esse foi o início do sistema de automação predial, que já começou com o desenvolvimento de um sensor, porque a automação ela é extremamente dependente da medição de sensores, de você conseguir medir algo para processar e então tomar uma decisão. E desde este momento vem ocorrendo o desenvolvimento de sensores cada vez mais capazes e mais diversos, por exemplo. Então você tem sensores de temperatura, umidade, pressão, vazão, luminosidade, movimento e sensores conjugados também, que tem capacidade de medir concentração de gases como CO2, CO, VOC, enfim. Esse desenvolvimento vem acontecendo progressivamente desde o início da automação predial. E esses sensores, desde o início, eles eram então conectados a um equipamento que chama controlador, que recebia essa informação do sensor para então processar ou então jogar essa informação para algum elemento da rede que conseguisse processar aquela informação. Ele estava conectado numa estrutura piramidal. Por quê? Como que é a estrutura piramidal da rede de automação? Lá no topo você tem um servidor com um software supervisório. Na sequência, você tem as gerenciadoras de rede, uma ou mais, que são as concentradoras de informação. Depois vem as controladoras de campo, essas que ficam dentro dos quadros, ao lado dos quadros elétricos ali. E os sensores e atuadores são conectados, por último, então, na base dessa pirâmide, nessas controladoras, nesses quadros de equipamento de automação, trocando informação e também recebendo informação em alguns tipos de monitoramento ou atuadores, vamos dizer assim. E o que vem acontecendo com a tecnologia embarcada, esses sensores
a exemplo do IoT, ganharam a capacidade de medir, armazenar, processar e atuar em alguns casos. E mais do que isso, eles hoje podem transmitir essa informação que eles mediram não só para uma controladora que eles estão conectados ali fisicamente, mas podem transmitir para vários ou até diretamente para a gerenciadora de rede ou software. Então, a estrutura de rede que sempre foi piramidal, normalmente é piramidal da automação, ela passa a ser matricial, ou seja, cada elemento da rede pode transmitir informação para um ou mais elementos. Eu cheguei a trabalhar numa empresa com uma estrutura matricial, ou seja, eu não tinha um chefe, eu tinha vários chefes. Então o trabalho que eu realizava, eu passava para 1, 2, 3 chefes ou colaboradores que iam usar aquela informação. Essa é uma estrutura que vem acontecendo e ela tem os seus benefícios, porque você acaba por facilitar o fluxo das informações que importam para os dispositivos que precisam dessa informação. Então vamos lá, essa foi a evolução do sistema de sensores na automação predial. E voltando à história do médico, por que você pode ficar então um pouco sem graça na frente do seu médico? Vamos imaginar a situação em que você chega no seu cardiologista com o seu relógio que mede o seu pulso, mede o seu batimento cardíaco. E o seu médico fala assim, então, como é que está aí a parte dos exercícios físicos? Está se exercitando? Você, não, naturalmente, estou fazendo exercício 3, 4 vezes por dia ou por semana, então está tudo ótimo. E de repente esse médico pega o celular e puxa as informações do seu relógio e olha e fala assim, tudo bem, eu até acredito em você, mas esse relógio não é seu, porque esse relógio está me falando que a pessoa que usa ele é um pouco sedentária. Então, esses dispositivos inteligentes, eles vêm para revelar muitas verdades que antes estavam no controle do usuário, né? Você falando para o seu médico que estava fazendo exercício e não estava. Internet das coisas, então, ela vai trazer essa revolução da informação na era que nós já estamos, que é a era da informação. E a automação predial, também os grandes fabricantes, vêm desenvolvendo sistemas cada vez mais integrados com o usuário. Então você tem fabricantes que oferecem apps para que o usuário possa diretamente interferir no sistema de automação, não sendo mais necessário, muitas vezes, fazer uma ligação para uma central de operação. E esses sensores inteligentes que hoje são conjugados, por exemplo, antigamente você tinha na sala um termostato que você ajustava a temperatura da sala. Aquele termostato estava ligado numa controladora, essa controladora fazia o controle do fan coil. Os termostatos inteligentes hoje, ele por si só já é o sensor, temperatura, umidade, CO2, movimento, luminosidade, e ele já faz o controle do fan coil daquela sala. E às vezes com um app eu posso permitir ao usuário, dependendo do nível de senha, das permissões dele, atuar, alterar aquela forma de funcionamento, aquela temperatura de set point ou umidade, enfim. Então isso tudo torna os sistemas muito mais integrados e interagindo muito mais com o usuário. E antes que você pense que esse tipo de sistema vai, vamos dizer assim, diminuir as vagas de trabalho, esse mercado de automação predial, a minha opinião é a contrária. Porque cada vez mais nós precisaremos de pessoas qualificadas, profissionais qualificados para a instalação desse tipo de equipamento, para estabelecer essa comunicação, essa configuração, esse ajuste fino e a manutenção desse tipo de sistema. Mas naturalmente serão profissionais com uma qualificação maior, com um entendimento maior sobre a automação e sobre os sistemas a serem controlados. Muito bem, então fechando, IoT, Internet das Coisas e automação predial,
A relação que tem é justamente os sensores, a inteligência que esses sensores têm, a capacidade de medir, processar, armazenar e atuar e passar essa informação para os dispositivos que precisam dessa informação, sem necessariamente passar por um processo burocrático de informação até que ela chegue no seu destino. É isso aí, automação predial nasceu no século passado, mas já com pé no futuro.